Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estamos em pé, Josué capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Podemos ler? Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Bora ler o 9? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Podeis assentar. Queridos irmãos, eu expresso a minha alegria por estar com vocês mais uma vez. Obrigado, pastor Marcelo, todo o corpo de obreiros, por essa oportunidade ímpar que me é dada para estar falando de um tema que ultimamente... Deixa eu colocar a moto afião para ninguém me ligar aqui. Ultimamente eu tenho visto uma extrema necessidade. Deus tem seus meios de falar, Deus tem falado, a questão é, os homens têm ouvido Deus? E com esse projeto familiar, eu tenho certeza que Deus está mudando muitas famílias através desta igreja e dos varões que aqui estão. Acreditem, meu coração está cheio de esperança, apesar do que vejo o diabo fazer, do que vejo os homens falarem, apesar da raiva que eu sinto ao ver o que a mídia brasileira, algumas pessoas sem instrução bíblica dizem sobre família, sobre casamento, sobre hombridade. Eu li um texto de Josué 1, e o pastor pediu que eu desse uma olhada num filme intitulado Corajosos, que traz à tona a realidade de muitas e muitas famílias, mas ele conclui com o modelo de Deus para nós. Eu tenho rapidinho falar para vocês 3 temas disponíveis em livros da minha autoria: Segredos da Liderança de Paulo, Avivados pelo Espírito Santo e A Cruz de Cristo. Cada livro custa R$20. Irmãos, a expressão corajosos para homem é uma palavra muito necessária para os nossos dias. Só que, quando eu digo corajosos para homem, estou falando de características, atitudes. Não podemos confundir ignorância com coragem, porque, biblicamente falando, a coragem é prudente. Porque quem é corajoso para se levantar e se erguer e cumprir o propósito de Deus para a sua vida, aprendeu a como se levantar e se erguer. Se você aprendeu, você adquiriu prudência. Coragem sem sabedoria é tolice. Coragem acompanhada de aprendizado nos torna semelhantes a Cristo. Eu li com vocês Josué 1. Olha só como Deus encoraja Josué. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo.
Depois diz no versículo 7, esforça-te e tem muito bom ânimo. Ou seja, Moisés morreu, seu mentor, ele tem como se desanimar, é uma morte do seu mentor, e Deus exige dele mais esforço, ânimo e coragem. O esforço com ânimo vai gerar a atitude corajosa. Então Deus diz, se anima, ele ergue a cabeça. Deus diz, é para ter muito ânimo, mais do que você está demonstrando. E no versículo 9 Deus diz, não te mandei eu, esforça-te. Por 3 vezes Deus manda que ele se esforce, que ele tome uma atitude. Agora, Deus diz a Josué o que diz a todos nós e às vezes nós não conseguimos ouvir. Primeiro, a coragem de Josué é baseada em quê? A estrutura de hombridade de Josué vai ter que refletir o quê? Versículo 7. Se esforce para fazer conforme a lei ordenada. Se esforce, 8, para não apartar da sua boca o livro da lei, que é a palavra de Deus. Se esforce para meditar nela, dia e noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então ele tem que ser corajoso à luz das Escrituras. Que Jesus disse em João 5, que sobre Jesus Moisés escrevia. Então, coragem, primeiro, para ter a palavra de Deus na boca. Versículo 8. Não aparte da tua... Pode me ajudar, coragem, gente. Não aparte da tua boca. Se fosse as irmãs, já tinha falado. Não se aparte da tua boca, está escrito. Tem que ter coragem para falar da lei de Deus. Tem que ter coragem para falar da verdade no mundo de mentira, para falar de integridade no mundo hipócrita. Segundo, medita nele dia e noite. Irmão, tem que ter coragem para colocar as Escrituras na mente. Porque quanto mais você coloca as Escrituras na mente, ela acusa você. Ela corrige você. Ela expõe você. Por isso que Tiago chama as Escrituras de espelho. Porque se está feio, o espelho diz está feio. Está gordo, ele diz está gordo. Está sujo, ele diz está sujo. Assim são as Escrituras. Quanto mais você memoriza os textos bíblicos, mais esses textos te corrigirá. Mas tem que ter coragem. Terceiro, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Tem que ter coragem para praticar as Escrituras. Porque a prática das Escrituras é contrária à prática ou às práticas mundanas. Esse filme não é um filme bíblico, mas é baseado na cultura cristã, no caráter cristão, no que Deus espera de cada um de nós. Irmãos, saiam daqui decididos, em nome de Jesus, porque Deus conta comigo, Deus conta com vocês. Ao chegarem em casa, se puderem entrar na minha página do Facebook, deem uma olhada sobre um texto que eu postei. A bênção de ter filhos, projetar ter filhos e criar filhos. Você não imagina o tanto de crente me xingando. Crente que diz que assiste minhas mensagens. Crente que diz sou casado.
mas não tem coragem de cumprir princípio de ter filho. Sabe por quê? Porque ter filho e criá-los exige muita coragem. E essa geração é covarde. Pastor, permita-me ler o texto. Posso ler para os senhores? Faça filhos. Tenha filhos, porque tem gente que não pode fazer. Projete ter. Não se faz filho sem projeção. Primeiro, não querer ter filhos pode ser um desprezo ao privilégio de ser feita a imagem e semelhança de Deus. Deus tem filhos, imite-o. Amém? Segundo, crescei e multiplicai é uma ordem para as famílias. Todo casal que não tem filhos é simplesmente um casal. Teve filhos, se tornou uma família. Terceiro, a opção de querer casar e não ter filhos sem motivos óbvios e não justificáveis à luz da Bíblia é orgulho. Quarto, é certo ter filhos? Estou perguntando. Se a resposta é sim, então não querer ter não é saudável quanto imaginamos. Quinto, alguns não querem devido à sua baixa condição financeira. Se você faz parte desse grupo, ore, expresse seu desejo. Deus é provedor. Deus honra quem honra princípios. Salmos 127 e 128 promete duas bênçãos a quem tem filhos: felicidade no presente e companhia protetora no futuro. Não querer filhos é evitar tal felicidade. Interpretação de texto. Qual felicidade? Ter filhos. São duas bênçãos. A felicidade no presente e a companhia protetora no futuro, pois o texto diz: os filhos dos salvos falarão diante dos inimigos dos pais na porta. Indica proteção aos pais. Muitos pais, por não quererem filhos, na idade avançada, sofrem. E sofrem por falta de apoio, sofrem na solidão, sofrem por depender de quem não deveria, porque a ordem bíblica é: filhos, honrem seus pais. Quando? Quando os pais mais precisam. Provérbios, Salmos, Efésios nos instrui a sermos cuidadosos com os nossos pais. Mas se não tem filhos, como que o cuidado e a honra vai beneficiar o casal de velhinhos na presença de Deus? Só que a nossa geração é a geração fast food. Pensa no agora, no momento, no hoje. Sétimo, não querer filhos é não querer responsabilidade. E ausência de responsabilidade implica em preguiça de certas responsabilidades. Oitavo, os filhos das trevas estão deixando suas sementes crescerem e se desenvolverem. Cadê as sementes dos filhos da luz? Aí eu concluo: criar filhos para a glória de Deus é um trabalho evangelístico. Eu já me perguntei: que tipo de mundo é esse, onde eu vou criar o Eliseu filho
a Esté Caroline, mas aqui dentro veio a resposta. Se os filhos das trevas produzem mais filhos das trevas, os meus servos devem produzir filhos da luz. Instrua-os com a palavra, instrua-os com os princípios de Deus. Pastor, eu não quero essa responsabilidade. Pois é, irmão, são varões, na maioria das vezes vagarões, que não tem nem Bíblia para si mesmo. Imagine para seus filhos, imagine para sua família. Não conseguem cumprir o projeto do evangelismo, nem falando, nem criando filhos para a glória de Deus. Eu fiz algumas anotações daquele filme Corajosos e alguns resumos. As minhas anotações foram resumo do que eu pude captar daquele filme. Primeiro, homens corajosos se tornam pais. Agora, você pode ser pai biológico, você pode ser pai adotivo, você pode ser um pai espiritual. Lá na cruz, Jesus estabelece a cultura da adoção. Maria, eis aí teu filho. A igreja abençoou tal projeto. E através desse projeto, planos diabólicos de solidão e de futuro de miséria para muitas crianças têm sido frustrados através da igreja. Você pode ser um pai espiritual, cuidar de alguém, investir em alguém. Timóteo, meu filho. Lembra dos servos de Naamã? O chamavam de meu pai. Lembra de como Eliseu chamava Elias? Meu pai, meu pai. Então, você pode ter filhos biológicos, você pode ter filhos espirituais. Existem filhos espirituais que não são biológicos, mas todo filho biológico são filhos espirituais. Você tem compromisso espiritual com eles. Os homens que fazem a diferença no filme Corajosos são homens que se tornaram pais. Sabe por que minha geração não quer ter filhos? A maioria deles? Porque são viciados nos seus videogames. Porque são viciados no fast food. Porque gostam de dormir 3, 4 da manhã e acordar meio-dia. Porque tem 30 a 35 anos e mora com a mãe, com o pai, sendo sustentado. Se mora para ajudá-los, sustentá-los, cuidá-los, ainda vai. Mas uma geração que não quer compromisso com nada, nem com o futuro. Nessa postagem minha, uma mulher comentou: eu jamais amaria filhos acima da minha profissão. Não quero filhos. O feminismo entrou na igreja e entrou no coração dos homens e se tornaram moleques, meninos em corpos de homens. Para ser pai tem que ter coragem, irmão. Você não acorda mais como acordava como adolescente. Não dormia como adolescente, não acorda na hora que acordava como era um adolescente. Você não pensa em você primeiro. Você não chega nem a repartir. Você prioriza sua esposa, seu filho ou sua filha. Mas isso não é para qualquer um. Isso não é para Nutella. Isso é para macho. Sabe o que minha geração me criticou? Normal. Mas é assustador as críticas. São assustadoras as críticas. O quê? O que eu acabei de falar? Eu disse que não é para Nutella. Eu disse que é para...
Fala, irmão, macho? Gostei. Por quê? Sabe qual foi a crítica, pastor? Na Bíblia nem existe a palavra macho. É homem. Eu falei, eu vou olhar a foto desses jovens. Assim no banheiro da igreja, ó. Falei, olha. Machucado. Aí fui olhar o Instagram das feministas. Tudo desconexas com a feminilidade. Homens feminilizados e mulheres masculinizadas. Como que não tem a palavra macho? A palavra macho na Bíblia, pastor Eliseu, é para bicho, nunca para o ser humano. Sério. Gênesis capítulo 1. Quem lê Bíblia sabe do que eu estou falando. Deus faz o homem a partir do versículo 26. E no versículo 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Quando você chega no capítulo de número 5, versículo 1 a seguir. No dia que Deus criou o homem à sua no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, macho e fêmea, os criou. O que está acontecendo com a minha geração que está dizendo que na Bíblia não tem a palavra macho para homem? Você sabe quando é que a Bíblia vai usar a palavra macho para os animais? Quando Noé vai trazê-los para a arca. Só que desconstruíram o valor da macheza. Homens ignorantes e não corajosos se tornaram machistas. E assim as femininas conseguiram desconstruir a masculinidade de muitos homens. Sejamos homens, sejamos corajosos, sejamos pais. Amém, queridos? Segundo lugar, no filme Corajosos, eu percebi que o nível de compromisso deles é elevado no filme, do início ao fim. Começam errando, tropeçando, com bobagens, comportamento não exemplar. Mas no final, do meio para o final, você consegue perceber que as aflições da vida começam a amadurecer aqueles homens, porque tempos fáceis geram homens fracos, tempos difíceis geram homens fortes. E quem era medroso e engraçado no início, do meio para o fim já é corajoso e arrisca a vida. Quem não se importava e não era sensível à sua família, começa a se importar e ser. Quem não sabia o valor da oração e da integridade, passa a valorizar. Então, do início do filme para a conclusão, fala após mim, o caráter deles se eleva, evolui. Isso é bíblico. Não quer dizer que você já é perfeito, mas quer dizer que a cada dia que passa você melhora, a gente melhora. John Newton: eu não sou o que devia ser, eu não sou o que quero ser, eu não sou o que espero ser, mas com a graça de Deus, eu não sou o que já fui. Ou seja, hoje eu sou melhor do que ontem. E se eu continuar assim, amanhã eu vou ser melhor do que hoje.
O nível de compromisso deve ser elevado. Daniel capítulo 1. Conjecturando Daniel aqui agora. Daniel, o que você é no livro que leva seu nome no capítulo 1? Daniel diz, sábio. O que você é no capítulo 2? Conselheiro dos sábios. O que você é no capítulo 5? Terceiro governador na Babilônia. O que você é no capítulo 6? O rei selecionou 120 homens e eu me destaquei acima deles. Dos 120 o rei seleciona 3. Eu me destaquei acima dos 2 que estavam do meu lado. O cara evoluiu. José, o que você é na casa do seu pai? Fofoqueiro. Meus irmãos erram, falam tudo para papai. O menino da capa colorida. Aí Deus manda para o Egito, passa sofrimento, vira macho. E o que você se torna no Egito? Governador. Mas não tinha esse cargo no Egito, José. O rei inventou. Só para me honrar. Evolua, irmão. Paulo, Atos 9, pega cartas nas sinagogas permissivas para prender e matar crente. Aí Jesus pega ele. Atos 15, Paulo é carteiro, ele leva a carta da igreja de Jerusalém para as igrejas. 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Filemão, Tito, Timóteo. Paulo escreve as cartas. Pegava a carta para aprender crente, carregava a carta para entregar para as igrejas, se tornou o maior escritor de cartas do Novo Testamento. Evolua, irmão. O que você produziu? Pare de se comparar com os outros e se compare consigo mesmo. Jacó. O pai pergunta: qual é o seu nome? Meu nome é Esaú. O cara viveu a vida tentando ser o que não era. Mas quando ele tem um encontro com Deus, 20 anos depois, o Senhor pergunta lá no val de Jaboque: qual é o seu nome? Aí o cabra disse: eu sou Jacó. A mesma pergunta que o pai fez 20 anos depois, Deus fez quando ele queria ser abençoado. E ele disse: eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou isso aqui. Aí Deus disse: já que você evoluiu tanto a ponto de assumir quem é, a partir de hoje você é Israel. Sabe o que é Israel, irmão? Israel, originalmente falando hoje, é um homem ou uma nação? Deus chamou ele pelo nome, pastor, da promessa feita quando ele estava dentro do ventre. Porque quando ele estava na barriga, Deus falou assim para a mãe dele: o que está no ventre dela são 2 povos. Deus não disse 2 bebezinhos bonitinhos. Deus disse: tem 2 nações no seu ventre. Então, antes que ele nascesse, Deus já o chamou de nação, mas ele atravessou na frente e se deu o nome de Esaú. Mas quando ele se encontrou com Deus, porque evoluiu, Deus disse: eu vou te chamar por aquilo que eu te chamei para ser, Israel, povo de Deus. Evolua, irmão. Seja melhor a cada dia. Olha só o texto, Efésios 5, 25. Marido, ame sua esposa. Aí você diz: isso é básico. Olha a evolução, versículo 26. Ame ao ponto de se sacrificar por ela. É a conclusão do 25. Olha o amor evoluindo. Eu amo para viver com. Aí Jesus diz: não, evolua esse amor. Ame ao ponto de morrer. Viver com qualquer macho vive. Só os corajosos dão a vida pela sua esposa. É por isso que o instinto do homem é dormir na ponta da cama.
Ela na parede é mais protegida. Se ele rolar, quem cai é ele. É por isso que o instinto do homem está na calçada. Se o carro passa aqui, ele fica aqui. Ela do lado de dentro. Irmão, você se protege como cordeiro, mas você protege a sua esposa como leão. Olha a evolução. Ame, dê a vida por ela. 26. Jesus deu a vida, ame como Jesus, que ele deu a vida para santificar sua esposa, purificar sua esposa, apresentá-la a si mesmo gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer imperfeição. Olha a evolução do amor. Paulo está dizendo, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Primeiro, dando a vida por ela. Segundo, para santificá-la. Você santifica a sua esposa. No final a gente volta para isso aqui. Purificando com a lavagem por meio da palavra. Pela nossa palavra, a gente dá vida ou mata nossa esposa. 27. Para apresentá-la a si mesmo. Pode ler lá? Só a parte A. 1, 2, 3. Igreja gloriosa. Até aí. Todos vocês. 1, 2, 3. Deu para entender? Jesus cuida da igreja para apresentar ela para outros ou para si mesmo? Opa! Eu repito. Jesus cuida da igreja para apresentar ela para outros ou para si mesmo? Para si mesmo. E nós? O seu amor, quando evolui, o nosso amor, quando evolui, faz com que nós cuidemos de nossa esposa para apresentarmos para nós mesmos. Você vai cuidar dela para olhar ela, para que se apresente a você, não a outros. Porque tem homens que parece que têm prazer em ver sua mulher se vestir de modo tão sensual ao ponto de os outros a olharem. Chamar a atenção dos outros. Ele se acha machão quando alguém tem motivo para chamá-la de gostosa. E o texto está dizendo que a mulher deve ser cuidada como a igreja é cuidada por Cristo, para ser apresentada a Ele, aquele que cuida dela. Mas se a irmã veste roupas sensuais, quem vai exortá-la? Se falta homem para exortá-la dentro de casa, vai sobrar homem para elogiá-la. Vai sobrar homem para desejá-la. Vai sobrar homem para se masturbar pensando nela. Por causa de quem? Do marido frouxo, que não consegue santificar sua esposa. Não é xingar, não é pegar a roupa e rasgar, é abrir a Bíblia e mostrar o que a Bíblia ensina sobre a veste da mulher. Por isso que precisamos ser corajosos, porque para pregar para a esposa, contrariar o que ela quer, irmão, tem que ser muito corajoso. Mas se a Bíblia está aberta, quem é que vai tirar sua razão? Mas tu não lê Bíblia nem para tu, irmão. A gente não lê Bíblia nem para a nossa própria edificação. Como que vamos santificar a nossa esposa? Como que vamos mostrar a ela que fofoca é pecado? Como vamos mostrar a elas que o amor ao dinheiro é pecado? Sendo assim o marido, 28, olha a evolução. Sendo assim o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Se as irmãs estivessem aqui, algumas delas iriam dizer, lascou. Eu vou repetir. Sendo assim o marido deve amar sua esposa como ama seu corpo.
Paulo está dizendo, o amor que você dedica ao seu corpo reflete o amor que você tem pela sua esposa. Acredite que tem pastor que vem falar para mim que é pecado fazer academia. Irmão, nós homens pagamos 2.000, 1.500 de parcela num carro. Mas a gente não paga 600, 700 num plano de saúde. Nós estamos pedindo que Jesus nos cure de certas enfermidades. E sabe o que é que Jesus diz? Vou curar não. Por quê? Porque com enfermidade você se alimenta, correto? Sem a enfermidade, você estoura com o seu corpo. Olha o que o texto está dizendo. O cuidado com o nosso corpo é um reflexo do nosso amor pela nossa esposa. A gente precisa evoluir muito. Eu estou dentro, eu disse a gente, tá? A evolução como pais. Capítulo 6, versículo 4 de Efésios. Pai, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Versão atualizada. Ok. Então não vou tratar meu filho de um modo que ele fique irritado. O que eu faço então? Evolua. Criem seus filhos com disciplina, e a demonstração do Senhor é ensinamentos cristãos. Quem é o nosso Senhor? Diga Cristo. Criar na demonstração do Senhor é ensiná-los com ensinamentos cristãos, porque o nosso Senhor é Cristo. Então eu posso dizer ao Eliseu filho, eu posso olhar para o Eliseu filho e dizer, se você fizer isso, papai bate. Posso sim. Mas eu também devo dizer, você não deve fazer isso. Você tem que fazer assim. Por quê? Eu estou ensinando. Eu estou admoestando nos princípios do Senhor. Eu não posso só fechar o atalho. Eu tenho que mostrar o caminho certo. Eu não posso chegar no púlpito e pregar, não roube. Ok, como eu paro de roubar? É o que Paulo escreveu aos Efésios. Trabalhe para ter com que repartir. Porque quem trabalha e tem, reparte, não toma de quem pouco tem. Então é assim o nosso ensinamento em casa. Não faça isso. Pai, como eu deixo de fazer isso? Amor, como eu paro com isso? A gente tem que responder. Terceiro, os homens do filme Corajosos, eles refletem como estão conduzindo a vida deles. No momento da crise, eles param e pensam. Para na mesa e pensa. No carro e pensa. Sim, homens. Gente corajosa é gente que pensa. Nossa geração fast food, do controle, não gostei, troquei. Clique, tchic, mudou a página. Clique, abriu a página que eu quero. Um áudio, resolveu o problema. Um Pix, paguei o que devo. É essa geração. Não quer pensar. Não quer refletir. Mas esses homens que atuam como corajosos, após refletirem, mudam. Se examina, varão. Volta atrás. Pede perdão. Confessa e deixa, e alcançará misericórdia. Conhece a ti mesmo. Conhecemos nossa esposa, pelo menos tentamos. Conhecemos os filhos, pelo menos tentamos. E a nós mesmos? Qual é o texto emblemático da ceia? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo.
Lucas 15:17, falando sobre o filho pródigo. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, ele refletiu sobre a sua situação. Por que quando Jesus ia curar alguém, ele perguntava: quer ser curado? Aquele era o momento do camarada refletir: se eu for curado, eu não vou mais pedir, eu vou ter que trabalhar para me sustentar. Até para receber milagre, você tem que refletir. É isso que você quer? Porque quem não se examina, quem não se conhece, quem não faz perguntas a si mesmo, vai tomando decisões precipitadas, vai falando sem pensar, e vai viver uma vida de arrependimentos, e dizendo: não poderia ser assim, mas vai pensar tarde demais, tinha que ter pensado lá atrás. Lucas capítulo 1, versículo 6, fala sobre um casal, Isabel e Zacarias, e diz a Bíblia: eles obedeciam a Deus e viviam de forma irrepreensível. Pode repetir só a palavra que eu enfatizei? Irrepreensível não quer dizer que nunca erra. Irrepreensível significa: eu me autocorrijo. Se eu errei aqui, eu vou me corrigir aqui. Então, às vezes, a gente tem que se gravar, se assistir, perguntar a quem está próximo a nós. Pergunta para sua esposa, ou pergunta para os seus filhos, criança. Não mente não, irmão. Porque o irrepreensível é aquele que se auto-repreende. Reflita, peça perdão, lembra de onde errou. Eu gosto de Apocalipse, quando Jesus fala para a igreja de Éfeso, eu acho que é o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Gostaria que vocês lessem, por favor. 1, 2, 3. Parou. Daqui a pouco a gente continua. Lembra de onde caiu. De onde caiu. Lembra em que posição você estava e onde você está agora. Será que você não desceu o nível em algumas áreas na sua vida? Lembra, reflete. Aí vem o próximo. Arrependa-se, dê meia volta. Você só pode lembrar se você se esforçar aqui. Precisamos nos conhecer. Precisamos pensar em nós no sentido de: o que estou fazendo? O que estou falando? Por que estou me comportando assim? E como daqui eu posso me erguer? Uma outra característica que me chamou a atenção é que eles são estabelecidos como ensinadores no lar. Por favor, põe Efésios 5 de novo, que eu disse que eu iria voltar. Efésios 5, 26. Ensinadores no lar. É o nosso quarto tópico. Por favor, varões, digam isso. Olha o amor de Jesus pela igreja. Santificando-a, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante ao quê? Como é que Jesus santifica a igreja? Claro que tem outros métodos: oração, o Espírito Santo e a pregação da
palavra. Paulo está falando que isso aí se trata do mistério, do casamento. Cristo, igreja, marido, mulher. Aqueles homens começam a pregar, a ministrar, correndo com o filho, na mesa com a esposa, deitado na cama, dirigindo no carro. Eles se tornam pregadores, sem púlpito, sem microfone, começam em casa, porque é lá que nosso ministério começa. A gente, pode tocar, a gente quer santificar nossos filhos perguntando qual o nível de professores de escola dominical nossa igreja tem. Vamos levar os meninos para a igreja. Mas quando Deus veio restaurar a comunhão com Adão e Eva, Deus veio na casa deles, jardim. Quando Deus veio confirmar a promessa para Abraão, Deus veio na casa deles, Gênesis 18, na tenda. Quando o Senhor veio dar uma visão gloriosa a Ezequiel, Deus o puxou pelo cabelo, quando ele estava dentro de casa. Ezequiel 8. O salmista disse: eu andarei na minha casa com o coração íntegro e não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Onde? Dentro de casa. Quando Jesus curou o gadareno, o que Jesus disse a ele? Vai para casa e conta a quem? Aos teus. Conta aos teus o que eu fiz aqui. É para casa. Irmão, onde a igreja começou? De casa em casa. Mas nós estamos transferindo para a igreja. Eu vou demorar um pouquinho aqui ainda, tá? 7, 10 minutos. Estamos transferindo para o prédio o que deveria começar dentro da nossa família. Vai apertar, irmão. Mas vocês são corajosos, amém? Eu não posso pregar no púlpito que eu não prego em casa. No dia que minha esposa não quiser mais me ouvir, meu ministério acabou, irmão. No dia que meu filho tiver idade e me ver como hipócrita, eu tenho que me isolar, irmão. Retirar minhas penas, sangrando, e criar novas asas. Vocês são os pregadores do lar. Não são as mulheres. Somos nós, irmãos. Mas a gente perde tempo, Facebook, a gente perde tempo, Instagram, a gente perde tempo, YouTube. Um filho vendo a Bíblia na estante do pai, perguntou: pai, de quem é aquele livro? Avô, de quem é aquele livro? É o livro de Deus. O menino perguntou: porque a gente não devolve, a gente não usa. Como transmitir o que não temos? Vocês perceberam que o filme termina com uma pregação? Sim ou não, pastor? Ou eu assisti o filme errado? O filme não termina com uma pregação? E ele pergunta: cadê os corajosos? É uma pregação. Por que o filme termina com uma pregação? E é um homem transformado pelo sofrimento que passou. E ele termina pregando. Porque os senhores, nós somos os pregadores da família. Não é Ratinho, não é Silvio Santos, não é a Rede Esgoto de televisão, não é a Xuxa. São vocês, homens. Mas Deus não usa covardes. Deus não usa hipócritas. Deus usa homens simples, porém corajosos. Eu dei uma referência e eu vou dar mais. Efésios 5, o homem santifica sua esposa pela palavra.
Abre a Bíblia e expõe sobre o comportamento da família, o comportamento da mulher. Olha só, Adão, em Gênesis 3, a serpente está conversando com a mulher. O texto diz assim: Eva virando deu ao seu marido. Quando Eva come do fruto não acontece nada, irmão. Mas quando Adão come, aí a casa cai literalmente, porque a responsabilidade estava nele. Ele deveria corrigi-la: não podemos comer desse fruto, você está errada, serpente, vaza daqui. Ele deveria falar e se calou. Quando ele se calou, a serpente falou. É nossa responsabilidade. A mensagem do juízo e a planta da arca foi dada para a esposa ou para Noé? Então quem tinha que falar para a família sobre a planta da arca? Pode falar, irmão. Noé. Quem teve que dar notícia do juízo? Noé. Gênesis 18. Quando Deus vai na casa de Abraão, tem como colocar? Esse texto é lindo. Pode passar, versículo 5. Vê se é. Não, vai, 7. Vai, 8. 9. Ok. Pode ler? 1, 2, 3. Ele quem? Abraão. Onde é que Sara estava? Na tenda. Deus é onisciente? Está duvidando não, né, irmão? Deus é onisciente? Para quem ele está perguntando onde está a esposa? Para o marido. Eu estou na sua casa, cadê sua esposa? Cultura. Os homens se reuniam, Deus estava em forma teofânica, a mulher ficava na sua tenda. Mas Deus está perguntando para ele sobre ela, porque Deus quer envolvê-lo na promessa que Deus tem para fazer para ela, mas Deus não vai falar para ela. Quer ver? Próximo. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Está falando para quem? Para ele. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele, de Abraão. Próximo. Abraão e Sara já eram velhos, Sara já tinha passado da idade de ter filhos, está justificando o que ela vai fazer agora. Olha o que ela vai fazer. Riu consigo mesma, ó, e pensou: depois de já velho e meu senhor idoso, ainda terei esse prazer de gerar? Pensou, gente, ela pensou dentro da tenda. Ó Deus, do lado de fora. Mas o Senhor disse: me ajuda. Quem riu na tenda? Quem duvidou na tenda? Então Deus tinha que falar com quem? Com Sara. Mas ele fala com quem? Abraão. Por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Está falando com Abraão, em vez de falar para ela, porque é ele que deve passar a promessa para ela. Eu vou repetir: é ele que tem que cravar a promessa no coração dela. Deus não falou com ela, Deus falou com ele. Você santifica sua esposa da incredulidade pela palavra. Sabe pregar não, irmão? Sei não, pastor. Tá a live aí, ó. Escuta. Não tô falando da minha. A igreja tem um sistema de mídia. Ouviu a mensagem, não conseguiu anotar nada. Põe um fone quando for trabalhar. Paga R$30 YouTube Premium. Você faz o download. Tá indo trabalhar. Faz o download em casa. Por favor, me escuta. Faz o download em casa e vai ouvindo aquela mensagem. Reúne a sua família.
eu tenho uma palavra para vocês. E prega a mensagem do pastor Marcelo. Prega a minha mensagem. Prega a mensagem do Silas. Ou do pregador que tu gosta, só não de Vitor Azevedo. Irmão, você é o pregador lá. Aleluia! Meu corpo arrepia enquanto eu falo isso. Nós somos os ministros do nosso lar. Gênesis 22. Meu pai, cadê o cordeiro? Aí o pai prega para o filho: Deus proverá o cordeiro. Atos 2,17. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. 39. Eu gostaria que todos os pais aqui tomassem posse do versículo 39 de Atos 2. A promessa é para vocês, para os seus filhos. Eu vou repetir isso, irmão. A promessa é para vocês e para seus filhos. Atos 10. Vocês já conhecem a esposa de vocês, olhem para mim. Atos 10. Cornélio trouxe um pregador para pregar na casa dele, para os filhos deles. Atos 16. O carcereiro levou Paulo e Silas para pregar onde? Na casa dele, para a esposa e para os filhos. Atos 21:8. Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas solteiras que eram profetisas. O pai é evangelista, as filhas são profetisas. Escute pregações. Você será mais admirável que o pregador. Eles vão se esquecer do pregador que pregou, mas o pai pregando para eles é inesquecível. Aquele pregador do encerramento do filme, ele diz assim: seu trabalho, seus hobbies não tem valor eterno, mas a alma de seus filhos tem. Ele disse mais: decidam assumir a responsabilidade pela graça de Deus. E ele encerrou assim: ser pai é responder um chamado. Pastor Marcelo, quando ele disse que os filhos, a alma dos filhos tem valor eterno, eu lembrei do juízo final. Porque os ímpios estarão aqui, os santos estarão aqui, e Jesus aqui. Os santos e os ímpios. Isaías disse que os ímpios verão os santos no lugar de glória. Então serão filhos no lugar do juízo, e os pais no lugar de juízes. E filhos condenados ao lago de fogo, porque pais não lhes pregaram o evangelho. Ou filhos aqui e pais aqui. Mas eu estou falando da responsabilidade dos pais. Irmão, seus filhos nasceram em pecado como todos. Os meus, eu nasci em pecado, todos nós. Só o evangelho transforma nossos filhos. Pense na eternidade. No inferno, filhos vão pregar para os seus pais: o Senhor não pregou a verdade para mim, pai.
Eu vivi uma vida de adultério, de prostituição, porque o Senhor vivia nessa prática atraindo a minha mãe. Eu vivi no alcoolismo porque o Senhor era viciado no alcoolismo. Eu vivi nas drogas porque te vi fumar o cigarro, me interessei, mas não me satisfez, Pai. Eu fui para as drogas. Mãe, eu me tornei lésbica de tanta senhora falar mal do meu pai para mim, e eu passei a odiar homens. Pai, eu não conseguia amar mulher alguma, porque o jeito que o Senhor tratava a minha mãe não me deu nenhum referencial de homem que ama mulher. Vocês, varões, são os pregadores da família. Vou parar por aqui, senão elas vão ficar passando na cara de vocês. Viu lá o que o pastor falou? É segredo nosso, a paulada de hoje. Fica em pé, por favor. Jesus nos ensina a sermos melhores pais, porque ele veio como filho, mas ele disse: eu sou um com o Pai. Eu quero orar por você e pela sua família, debaixo da autoridade dessa palavra. Jesus, os canhões do inferno estão apontados contra nosso lar, contra nossa casa, contra a nossa família. Pela autoridade que é no nome de Jesus, eu peço a Jesus: dá-nos sabedoria, dá-nos força, dá-nos graça, dá-nos poder. Todo plano satânico, infernal, mundano que caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, dá-nos discernimento do que está acontecendo com os filhos. Dá-nos discernimento com o que está acontecendo com a nossa esposa. Dá-nos discernimento com o que está acontecendo em nosso lar. Senhor, nos ajuda a evitarmos, nos ajuda a fecharmos os atalhos e abrirmos o caminho do acerto dentro da nossa casa. Levanta homens aqui hoje corajosos para serem os ministros do lar, que santifica a esposa, que lava a esposa e que a glorifica no sentido de torná-la melhor. Pais que admoestam seus filhos no caminho em que eles devem andar. Mas é só sua graça que nos capacita para isso. Salva pais aqui hoje, Jesus, para que eles não percam seus filhos para o inferno, porque só salvos podem apresentar o caminho da salvação para quem está perdido. Amém? Amém? Eu quero saber se em nosso meio nós temos algum pai, alguma mãe, algum casal que se afastou do evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje. Se você tem coragem de dizer não para o mundo, não para o inferno, não para as trevas, se você tem coragem de dizer sim para a palavra de Deus, a gente quer orar por você, porque Deus quer te tornar um pai melhor, uma mãe melhor, mas para isso você tem que entregar sua vida para Jesus. Só Jesus nos torna melhores do que já fomos. Então eu vou perguntar: onde está a primeira pessoa para Jesus aqui hoje? Se você se afastou e quer voltar para papai, ou você nunca se entregou para ele, mas você tem coragem de mudar de vida hoje pelo poder do evangelho. Você crê que Jesus pode mudar a sua vida? Alguém que quer isso para a sua vida hoje? A gente ora por você. A gente ora por você. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Quem sabe temos alguém, mas eu não posso sair daqui sem te fazer esse convite. Bora mudar de vida.
Deixa Deus te levantar como ministro de bênção para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. Alguém que quer isso para sua vida hoje? Vem cá, a gente ora por você, corajoso. Pode aplaudir ele, irmão. Aleluia! Cabra macho. E não importa quem você é, Só o Senhor muda a vida do homem. o que você fez. Só o Senhor transforma o caráter do homem. Jesus conhece o seu. Só o Senhor enche o homem com o Espírito Santo e faz dele um ministro no lar, um pregador na família. Tem mais alguém para Jesus hoje? A tristeza e o desespero te fizeram chorar. Tem mais alguém para Jesus Não hoje? importa pra onde você foi, se na escuridão da noite. Tem mais alguém para Jesus hoje? Seu passado e não desiste de Vamos orar por ele. E ele não desiste. Senhor Jesus, aqui está esse homem diante do Senhor, Ele se corajoso, porque vai dizer não para o mundo, para o sistema maligno, e sim para o seu reino. viu amor. Só o Senhor toca onde não tocamos, entra onde não entramos e faz o que não fazemos. Muda, Jesus, transforma pelo poder do Evangelho, para a honra e glória do seu precioso nome, Pai. É a noite da mudança. Fala comigo, varão. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo meu Senhor como meu e Senhor meu Salvador. e meu Salvador. Escreve meu nome Escreve meu nome no seu livro no seu livro e me recebe e me recebe na sua igreja. na sua igreja. Amém. Aplaude ele. Ele não desiste.